não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco no Morumbis. Um desastre, né? Vamos falar as coisas como o nome que elas devem ter. São Paulo 2, Portuguesa 3. O São Paulo faz 3 jogos em casa contra os times considerados menores. Teria que ganhar os 3 para não correr risco. Já perdeu um. Já tinha perdido o Mirassol fora de casa. Um resultado tenebroso e um jogo tenebroso do São Paulo, com uma atuação particularmente do Crespo, para mim, tenebrosa. Errou, a hora que o time tinha a chance de virar, que ele tinha melhorado a escalação inicial, que foi péssima, ele põe tudo a perder, inventando 3 zagueiros, com 2 zagueiros que nunca tinham jogado pelo São Paulo, estreado hoje, e mais o Nicolas de lateral. Na primeira bola saiu o gol da Portuguesa, e depois o Ferreirinha tratou de enterrar o São Paulo de vez, entregando uma bola ali, fazendo um passe completamente bizarro. E o São Paulo 3, Portuguesa 2, São Paulo 2, Portuguesa 3. São Paulo está encalacrado de novo. Não estou nem falando de classificação, que se dane a classificação do Campeonato Paulista. Estou falando da briga lá embaixo. Os times têm time ruim, é verdade, tem muito time que é ruim, né? A Ponte Preta que não ganha ninguém, tá tudo bem. Mas o São Paulo está correndo o risco de novo, com uma derrota como essa, para mim, com um erro muito sério do Crespo, uma mudança de escalação no final muito errada. E com jogadores, alguns jogando muito abaixo, né? Eu elogiei o Lucas outro dia, achei que ele estava melhorando, foi um desastre, horrível. Ferreirinha nem se fala. Essa dupla de zaga, tudo bem, jogou pela primeira vez, mas nunca me encantou, nem da outra vez que passou pelo São Paulo. Mas enfim, não é hora de cornetar jogadores. As boas notícias são essas, né? O Casares renunciou, o Carlos Magno foi embora, o Dedé foi embora, mas as coisas não podem se misturar. Lá tem o Ministério Público falando que o São Paulo é um Morumbi, um caça-níquel. Ficou todo mundo assustado com essas declarações. São boas notícias que está fazendo uma limpa e tem que aumentar essa limpa, mas o time tem que jogar em campo. E eu quero ouvir vocês, quero ouvir o Arnaldo. Arnaldo, gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou obviamente foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Foi um lixo, acho que do início ao fim, da entrada do torcedor sabotado nas catracas. Também teve isso. A escalação do técnico, as modificações finais, a modificação final do técnico, ao comportamento de alguns jogadores, não comportamento, né, a atuação de alguns jogadores. Hoje, eu estou voltando ao Morumbi depois de ter ido contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, eu acho que era um dia marcante na história do São Paulo, de um cheiro de virada, né? Era a vitória necessária e a expectativa do impeachment na sexta-feira. Hoje também é um dia histórico no São Paulo, né? O Casares renunciou, o Dedé saiu, o Carlos Magno saiu, o Morumbi foi chamado de, como você disse aí, eu não vou repetir a frase do promotor caça-níquel, porque o Morumbi é um templo sagrado do torcedor do São Paulo, mas o Morumbi foi ofendido, o torcedor do São Paulo foi ofendido por essa gestão patética, corrupta, escrota. E no campo, o que se viu antes da atuação do time foi uma espécie de sabotagem, né? O reconhecimento facial não funcionou, as pessoas não conseguiram entrar, tumulto, a catraca só foi liberada momentos antes do jogo, os caras tratam o torcedor do São Paulo, o placar queimado, tratam o torcedor do São Paulo. Ser São Paulino tem sido muito difícil, muito difícil. Então, eu dedico essa live aos abnegados que foram ao jogo hoje e aos São Paulinos todos que estão sofrendo para ficar ao lado desse clube tão judiado nesse tempo todo. O campo, para falar do que aconteceu em campo, eu estou totalmente com você. Achei desde o início, você sabe, eu odeio essa formação, odeio o 4-2-4, odeio o Lucas de 10 no 4-2-4, odeio o jogador sem condição física jogando juntos, 2 zagueiros, o Lucas e o Caleri. Odeio tudo isso e não posso admitir a última alteração que o Crespo fez quando, enfim, o São Paulo tinha um norte no jogo. Tinha empatado o jogo depois de uma jogada brilhante do Pedro Ferreira, que o Caleri fez o gol. E quando tinha a perspectiva da virada, o técnico faz uma substituição das mais esdrúxulas que eu vi no estádio na minha vida, tirando o Cédric, colocando o Tapia e acabando com o time de vez. Você sabe que eu nunca sou a favor de troca de técnico. Início de ano, ainda mais técnicos argentinos que têm essa volúpia, essa dedicação ao trabalho, ainda mais num negócio caótico
que é o São Paulo em que o técnico não consegue trabalhar, o técnico não tem time, o time é uma merda. Tudo isso eu coloco no contexto, mas eu sei também com a minha experiência no futebol, e não estou falando como São Paulino aqui, que técnico de futebol pode morrer pela boca. Técnico do futebol que fala demais, entre aspas, e às vezes fala verdades, como o Crespo falou, e passa do limite para incomodar quem comanda, só fica com resultado. Só fica no comando do clube com resultado. O Crespo esse ano, ou desde o final do ano passado, começou a falar diferente, é verdade, foi necessário, ele ajudou nessa queda da direção do São Paulo, nessa queda do comando. Agora, ele só vai ficar falando desse jeito se ele, em campo, se bancar. Porque não é como o Abel Ferreira, né, Tirão, que pode falar o que quiser, que tem 5 anos de trabalho, e até o Abel, que vai pegar o Crespo no sábado, está sofrendo pressão. Hoje, o Crespo, a gente pode começar as notas por ele mais na frente, ele literalmente afundou o time. Né? Logo no primeiro ataque, quando ele tentou essa variação, gol da Portuguesa, dá muito espaço, deixa tomar mais um gol, e aí acontece isso, né? É um jogo do São Paulo realmente fraco, é um jogo do São Paulo de muitas falhas, e assim, a gente tem que falar também de novo, cara, sobre o Tolói, cara. É difícil, assim, eu sei que não é o único culpado, não quero assim, deixar nele a figura do jogo, mas o Tolói não tem condição, cara. O Tolói é um zagueiro que o Isaac não deve nada pra ele. O Dória tá fazendo sua estreia, não acho que fez um jogo pavoroso, mas o Tolói, ele falhou feio no gol da Portuguesa dentro da área do São Paulo. Então, assim, é realmente um jogo de muitas falhas. A única boa notícia é o Calleri, que fez 2 gols, mas perdeu um gol inacreditável também. Não sei até que ponto esse jogo é bom pra confiança do Calleri. Fez 2, perdeu 1. Já é o artilheiro da temporada aí do São Paulo. E a Portuguesa consegue um resultado histórico. Esse vai ser o ano do São Paulo, tomar 3 em casa de um time de Série D. Se for, é um resultado complicado. E assim, o Lucas Moura também, mais um jogo, ele tá saindo cabisbaixo ali, eu fico até com dó, cara. Dó, obviamente ele ganha salário, mas pô, é um jogo realmente horroroso, né, do Lucas, é mais um jogo muito fraco dele. E é uma derrota muito amarga do São Paulo, 3-2 para a Portuguesa. Agora para a coletiva, zona mista, muitas falhas, muitos erros. Derrota que dói. A diretoria segue, mas com outros nomes sendo demitidos ou, ao mesmo tempo, se desligando em comum acordo. Mendel, o espaço é todo seu para trazer um pouco do que foi essa quarta-feira do São Paulo fora de campo. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É isso, né? Como diz o técnico Hernan Crespo, parece que tudo acontece com o São Paulo. Um dia muito movimentado para o São Paulo. Começando de manhã, né? Com a Polícia Civil cumprindo mandados de busca e apreensão nas residências de 3 investigados no suposto esquema de venda ilegal de camarotes aqui no Morumbi. Então a polícia foi nas residências do Douglas Schwartzman, que é o diretor adjunto da base do São Paulo, da Mara Casares, que era a diretora feminina, cultural e de eventos, e também da Rita Adriana, que seria uma intermediária aí nessa negociação ilegal de camarotes. Então a Polícia Civil cumpriu esses mandados de busca e apreensão, de acordo com as autoridades, com muito sucesso, recolheram muitos documentos, CPUs, computadores e também R$28 mil em espécie. E o promotor público, né, que é o José Reinaldo Guimarães Carneiro, ele deu uma declaração forte dizendo que o esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. O estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Então, segue as investigações, todo esse envolvimento com a polícia hoje de manhã, e depois movimentação para o jogo contra a Portuguesa aqui no Morumbi, e cerca de 2 horas antes do jogo, a notícia da renúncia do presidente Júlio Casares. Ele já havia sofrido uma derrota na votação do Conselho Deliberativo, e antes mesmo da votação dos sócios para definir o impeachment dele, ele pediu a renúncia em um comunicado em que se diz vítima de uma trama política ardilosa. Então ele deixa o clube, e agora o Henri Massis Júnior, que já era o presidente interino, ele era o vice-presidente, assumiu interinamente com o afastamento do Júlio Casares, agora ele fica em definitivo até o fim de 2026, quando acontecem as eleições para presidente aqui no São Paulo. Também deixa o clube, como você disse, Felipe, o Dedé, que era o diretor-geral do Clube Social, ele pediu afastamento, e também o Márcio Carlo Magno, que era o CEO do São Paulo, também no fim do mês aí deixa o São Paulo. Diretores que eram muito ligados também ao Júlio Casares, o Henri Massis Júnior já trabalhando, né, nesse período à frente do São Paulo. Aí
tudo certo para o jogo, depois de toda essa confusão, mas mais confusões aqui no Morumbi, as catracas pararam de funcionar. Realmente um problema muito grave nas catracas, as catracas não funcionaram, e aí a torcida ficou do lado de fora, muitos torcedores irritados, muita confusão, e aí as catracas foram liberadas. E aí aos poucos os torcedores foram entrando, mas também muita correria, a polícia fazia um isolamento ali, mas liberando aos poucos, e isso causou muita confusão, o torcedor correndo para entrar no Morumbi, e sem ingresso mesmo, não havia o reconhecimento facial, as catracas realmente foram abertas e o público foi entrando aqui no Morumbi. O público, pelo que foi anunciado, 25 mil pessoas, mas como as catracas foram liberadas, a gente não tem ao certo o número de torcedores aqui no Morumbi. Torcida que estava muito confiante, depois dessas notícias que foram muito comemoradas antes do jogo, a renúncia do Casares, as saídas de diretores, mas o fato é que o São Paulo não fez um bom jogo, perde para a Portuguesa, vinha nesse embalo com a vitória contra o São Bernardo, também o empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Fato que jogadores, como vocês diziam, preservados, pensando nesse rodízio do Crespo, mas pensando também no clássico no fim de semana contra o Palmeiras, jogo no gramado sintético na Arena Barueri, então por isso o Lucas e o Caleri, que tiveram problemas no joelho, não jogam no gramado sintético, puderam jogar como titulares hoje, o Caleri fazendo a primeira partida dele como titular desde a volta dele da lesão, e jogadores que foram poupados, o Arboleda, Danielzinho, o Mike, vários jogadores que foram poupados nessa partida contra a Portuguesa, que voltam na partida contra o Palmeiras, que agora também ganha um caráter mais decisivo, porque o São Paulo nesse campeonato, que é muito curto, o Campeonato Paulista, são poucos jogos, o São Paulo precisa somar pontos para ter uma tranquilidade. Então agora essa derrota em casa para a Portuguesa, claro, custa caro para o São Paulo nessa caminhada no Campeonato Paulista. Daqui a pouco...